Olá, sejam bem-vindos ao Maternidade no Ar. É com muita alegria que eu estou aqui anunciando a chegada desse produto para você, que toda semana vai ter episódio novo, com muita informação útil, bate-papo e muita troca de experiências. Para começar bem, deixa eu me apresentar. Eu sou Alessandra Franco, jornalista, profissional da parentalidade e mãe do Paulo Gael, um menininho de 5 anos que aos 3 foi diagnosticado com autismo leve. O que eu quero dizer é que esse item do meu currículo é muito importante porque nenhuma vivência, nenhuma experiência que eu vivi se igualou ao que a maternidade transformou na minha vida. Ao longo desse tempo eu renasci inúmeras vezes e é por isso que eu estou aqui hoje com Maternidade no Ar, porque eu abracei a ideia de apoiar mulheres nas suas funções maternas e várias outras que acabam esquecidas com a maternidade. E para começar assim com uma energia muito positiva, eu escolhi a dedo a convidada que eu recebo aqui hoje, a Samira Bandeira. Samira, gratidão ter você aqui comigo. Maravilhoso contar com a sua presença nesse primeiro episódio. E eu queria dizer que a gente vai falar sobre um tema que, à primeira vista, né, as pessoas podem achar que não tem nada a ver, né, com a vida delas, com a vida útil, com o dia a dia. Mas, gente, eu vou mostrar aqui sim, que tem muito a ver e que no dia a dia, todas as informações que a Samira vai trazer aqui serão muito aplicáveis. Vou só dar um exemplo. Sabe aqueles comportamentos desafiadores que tiram a gente do sério? Pois é, a sua criança pode estar tendo esses comportamentos simplesmente porque ela está fazendo uma leitura corporal sua. E a sua leitura pode estar dizendo para ela que o ambiente está hostil, ela pode estar amedrontada, né? E todos esses hormônios, todas essas sensações que acabam impactando, né, na emoção, no emocional da mãe, acabam aí impactando no comportamento da criança, né, Samira? E outra coisa que eu já quero adiantar que ela vai dizer que é muito importante, ela vai nos ensinar pessoas comuns, ela vai mostrar caminhos para que nós possamos utilizar o nosso corpo como instrumento de cura. Não é isso, Samira? Com certeza, o nosso corpo é o caminho. Na verdade, eu acho que não existe nenhum caminho sem o corpo, né? Porque nós somos corpo, nós estamos aqui encarnados, né? Nós somos esse corpo e é como a gente está no mundo, como a gente se expressa no mundo, como a gente se coloca no mundo. Então, não tem como a gente ter um caminho sem que não esteja, né, conectado com aquilo que a gente é aqui e agora. Exatamente. E eu tô, inclusive, profundamente emocionada te ouvindo falar aí, abertura. Fiquei super emocionada, né? Porque quando você coloca, né, o quanto que a maternidade te alterou, eu não te conheci antes de ser mãe, né? Porque eu já te conheci grávida. Isso. Né? Então, a gente tava falando que eu já te conheci grávida. E aí passou um filmezinho na minha cabeça, né? Justamente nesses 5 anos que a gente se conhece, né? Que eu acompanhei a tua gestação, acompanhei um pouco o processo, né? E te ver hoje aqui, realmente esse currículo te transformou, te acrescentou, né? Te trouxe mais informação, mais maturidade, te trouxe, né, outras ferramentas, inclusive, para lidar consigo mesma, para continuar existindo, para continuar, né, sendo aqui agora. Então, eu tô muito feliz de te ver e estar aqui com você nesse primeiro podcast maravilhoso. Que bom! Agora eu vou te apresentar, que eu nem te apresentei, né? Gente, a Samira, como ela falou, a gente se conheceu durante a minha gestação, que foi bem delicada emocionalmente, né, Samira? Mas ela me ajudou imensamente a aceitar a realidade e transformar ali o que eu tinha, né? E ser grata por tudo que estava ao meu redor. Mas a gente vai bater um papo sobre análise bioenergética, porque a Samira, além de ser terapeuta sistêmica e corporal, ela é consteladora familiar e facilitadora de grupo em análise bioenergética, psicoterapeuta e analista bioenergética em formação e mãe da Samad, né, de 1 ano e meio. Bom, antes da gente entrar nesse tema especificamente, Samira, eu quero te fazer uma pergunta que veio na minha mente, assim, logo quando eu pensei em chamar você aqui. Você, com todas essas ferramentas, né, de autorregulação emocional, com
tanto autoconhecimento, você também pirou com a maternidade? Com certeza! Nossa, minha flor, não tem quem não pire. É um divisor de águas na vida de uma mulher, assim. Não tem como, né? Claro que hoje eu reconheço que seria muito mais difícil se eu não tivesse essas ferramentas, assim. Sim. Eu acho que essa foi uma razão pela qual eu escolhi ser mãe aos 40 anos, que eu só dei conta de ser mãe perto dos 40 anos, porque eu acho que antes eu não tinha realmente nenhuma condição psíquica e emocional de ser mãe, né? Então eu acho que foi muito acertada né, o meu autoconhecimento nessa jornada de chegar para dizer, não, agora eu tô preparada para ser mãe. Aos 38, 39 anos, quando eu engravidei, quando eu decidi, né, que eu queria ser mãe, eu tava numa relação estável, né, foi algo que eu realmente escolhi, né, para vivenciar. Então, claro que toda essa jornada de autoconhecimento me ajuda cotidianamente, né, Flor? Porque, assim, eu passei um primeiro momento, né? Tô com uma filha de 1 ano e meio, mãe de primeira viagem. Então, assim, tô no início dessa jornada da maternidade. Eu acho que passei aí pela gestação, pelo parto, pelo puerpério, pelo primeiro ano, né? Que a gente fala, sobrevivemos! A festa de 1 ano para dizer, olha, conseguimos, né? Criança, sobrevivemos, nós sobrevivemos a essa aventura que é a maternidade, né? Mas foi um divisor de águas e ainda é, né? Também tem desafios cotidianos. Hoje estava com assim, esses dias tem alguns desafios mesmo. A Samad sendo uma criança assim, né, impressionantemente assim, muito ativa, super esperta, assim, não tem nenhuma questão atípica, né, que a gente evidenciou ao longo desses primeiro ano de desenvolvimento. Mas tem outros desafios, porque os desafios são para todo mundo, né, Flor? É verdade. Lidar com a maternidade, com cada criança, com a questão, né, dessa autorregulação emocional de si e da criança, né? Ser esse suporte, assim, exige da gente, né, presença, principalmente, né? Presença real, né? Real. Bom, então vocês já viram que a Samira, estudiosa, com tantas ferramentas, também é como eu, como você, e a gente aqui já criou uma intimidade, uma conexão, né? Com certeza, Samira. Flor, com certeza. Então, reativamos a nossa conexão agora pela maternidade, porque agora eu também experienciei isso e a gente pode compartilhar. a gente quando vê uma mãe, a gente dá vontade de abraçar, né? Dizer, estamos juntas, amigas, tudo bem. A gente já criou uma conexão, né? Então vamos lá, Samira, vamos começar falando do nosso tema que a gente escolheu, e eu queria que você começasse assim, destrinchando o que vem a ser a terapia bioenergética. A bioenergética, ela é uma terapia que une a mente ao corpo. Ela trabalha numa perspectiva integral, né? Então, quando a gente está falando da análise bioenergética enquanto psicoterapia, enquanto caminho psicoterapêutico de autoconhecimento, né, e de autorregulação, de conhecer a si mesmo, a gente está falando de uma terapia que ela vai olhar para a tua história de vida, né? Vai fazer uma análise da tua história de vida, mas conectada, né, ao teu corpo, e aí como esse corpo vivenciou essa história de vida, como ele se organizou ao longo desse processo, né, no seu mecanismo, né, de defesa, de relação com o mundo e de expressão de relação com o mundo, e como isso foi moldando, né, a tua forma de se expressar, a tua forma de estar, né, e o que ele está falando é de uma bioenergia corporal, por isso que é bioenergética, uma energia, né, da vida, que é uma coisa extremamente simples. A gente não está falando de nenhuma energia sobrenatural, a gente está falando da energia do corpo, a gente está falando da energia da respiração, de como essa respiração impacta, né, a tua relação com o corpo, como a forma como você respira, como você produz essa energia dentro do teu corpo, como ela encontra caminhos, né, seja de expressar ou de se conter, né, para que você se expresse de diferentes formas como você se expressa na vida. E aí você vai percebendo ao longo da sua história, né, quando você vai para um processo de análise, às vezes que você não pôde se expressar, às vezes que você não pôde, né, exercer, né, o seu livre desejo de expressão em determinado momento, quando você teve, né, ou quando você conseguiu, quando aquilo foi visto com bons olhos, e como você foi moldando ao longo do seu desenvolvimento, né, desde, né, do momento do seu, até a gente considera, inclusive desde a concepção,
né? Porque já existe uma energia colocada ali, como foi que aconteceu, né? Esse encontro, como foi esse ato sexual que uniu essa energia desse pai e dessa mãe, né? Desse casal, como foi essa gestação foi desejada, essa gestação, né, foi esperada, essa gestação veio de surpresa, essa gestação não veio numa boa hora, né? Como essa mulher viveu essa gestação, como estava esse apoio, essa rede de apoio ao lado dessa mulher para viver essa experiência, né? Qual a participação desse pai, né? Como foi esse nascimento, como foi esse puerpério, como foi essa conexão, que é a história de vida de todos nós, né? E como a gente se constitui enquanto sujeito, enquanto sujeitas, na relação com o mundo e na relação que se dá primeiro com esses cuidadores, né? Que são os nossos pais, né? Mas não necessariamente só os nossos pais, né? Hoje a gente sabe que existe uma diversidade aí, né? De outras pessoas que exercem, né? A função materna, a função paterna. Mas a gente sabe e que mesmo com o avanço dessas discussões nas demais áreas, né, Flor, assim, do conhecimento, do pensamento, inclusive da parentalidade, né, das discussões de gênero, inclusive, mas a gente sabe que dentro da sociedade que a gente vive, essa função ainda é uma função das mulheres, é uma função, né, que a sociedade ainda coloca uma pressão enorme sobre os nossos úteros, como a maternidade compulsória, né? E depois assim, nos larga lá. E ainda nos larga lá para dar conta dessa maternidade sozinha, né? Assim, não nos dá uma rede de apoio, inclusive um aparato, né? Se a gente pensar de políticas públicas, né? Para lidar com esse lugar da maternidade, né? A própria família também é um lugar complicado. Exato. Justamente por essas relações que a gente vê que são transgeracionais também, né? De como a nossa mãe, de como o nosso pai, e ainda mais se a gente pensar, né? Num passado próximo, aonde essa questão, né? Do patriarcado, da origem, né, do patriarcado e do capitalismo, né, que oprimiu sobre as mulheres essa função reprodutiva e materna, né, como mão de obra para o lucro do capitalismo, né, nossas avós aí, a história que a gente conhece é que essas avós tiveram 10 filhos, 11 filhos, 12 filhos, nossas bisavós, entendeu? Isso é muito comum. É verdade. Entende? Isso é muito comum. Então, assim, onde tem espaço para essa mulher ser outra coisa além de mãe, né, cuidadora do lar com essa quantidade de filhos, né? Então, a gente sabe o quanto que isso também é uma opressão, né, do feminino e na história das mulheres, né? Então, é um lugar muito complexo, assim, da gente estar falando, da gente estar lidando. E eu perdi um pouco, a gente ia falar da pergunta, acho que eu respondi, mas acho que eu fui além. Mas, assim, a gente acaba, dentro dessa lógica que você está falando, da gente ser colocada numa situação como essa, transmitindo isso para as crianças na forma do nossa emoção, né? Na forma como a gente lida, né? Com o dia a dia, com as demandas, com a sobrecarga. E aí eu entro nessa questão, assim, da forma como as crianças veem o mundo a partir do nosso olhar e da nossa forma de se colocar nele, né? Por exemplo, se a mãe escuta uma chave lá abrindo a porta e aquela chave que ela sabe que é o pai daquela criança que está entrando, é o companheiro dela. Ela tem uma boa relação com esse companheiro, ela vai ficar feliz, o corpo dela vai ter uma reação feliz, né? Agradável. Porém, se essa relação não for boa e ela se sentir medo, ela está com raiva, estressada, a criança também vai sentir, né, toda essa sensação que ela está passando. É assim mesmo, Samira? É desse jeito que acontece? A criança realmente lê esses nossos sinais? Olha, ela não só lê como ela sente, né? Eu acho que a leitura se dá por uma questão de sentir esses sinais que a gente dá no corpo, né? E aí, voltando um pouquinho, que aí eu lembrei o gancho, né? Que eu dei uma viajada, mas voltando ao gancho, lembrando nessa história de vida, né? Se a gente está falando dos nossos avós, né? Que tiveram, nossos avós tiveram 11, 12 filhos. Como é que esses filhos foram 11 filhos educados? E aí os nossos pais, né? Os nossos avós, né? Que educaram os nossos pais, né? Com 12, 11 filhos. A sobrecarga das irmãs, principalmente das mulheres mais velhas, no cuidado com os pequenos, né? Os meninos tendo que ir logo trabalhar para ajudar em casa, né? Essas crianças têm pouca infância. Sendo também tipo, empregadas dos filhos homens. Dos filhos homens, antes, exatamente. Né? Assim, as meninas já desde sempre colocadas para ajudar nessa função da casa. Isso. E os meninos indo trabalhar fora com o pai, né? Muitas vezes trabalho duro na roça, né? E se a gente olhar, assim, quantas crianças, o trabalho infantil, inclusive dentro da história, né? Inclusive no início do capitalismo era permitido, né? Então, assim, a gente vê o quanto que, né, a evolução foi também protegendo a infância,
né? Mas, ao mesmo tempo, quanto que esses pais, muitas vezes, aí da forma de educar era, inclusive, violenta, que deixaram marcas profundas de violência na história de vida das pessoas, né? Então, assim, eu acho que antes da gente falar dessa autorregulação, é que essa autorregulação, ela foi ausente, muitas vezes, justamente por conta dessa história da maternidade compulsória, de como se lida dentro da sociedade ao longo do tempo com esse lugar da maternidade, né? Do ter filhos, do criar crianças para o mundo, que aí é uma questão também, se a gente está falando, lógico, de uma, né, da nossa sociedade, né, da nossa sociedade ocidental, da nossa história capitalista, né, de desenvolvimento do mundo, mas se a gente for para outras matrizes, de outras concepções e cosmovisões de como se ensina, de como se educa uma criança, né? Se a gente for para comunidades indígenas, as crianças, elas são filhas de todo mundo, elas são filhas da tribo, todo mundo tem essa responsabilidade, a divisão da responsabilidade, né, com as crianças se torna diferente, é uma outra cosmovisão de vida. Então, a gente está falando, né, desse lugar, né, que é da sociedade ocidental capitalista que a gente vive, desse ponto, aonde essa instituição, o casamento, essa instituição família, essa maternidade compulsória, né, das mulheres e nesse lugar privado das relações, né, da família, também nos oprimiu e nos gerou, né, uma história de vida corporal, uma memória corporal muito complexa, né, inclusive se a gente pensar no início do século XIX, que surge aí a psicanálise, a psicologia que vai tentar explicar, né, essa relação nossa, né, se entender a partir da análise da palavra, da sua história, né, justamente porque estava tendo um problema, a gente estava em conflito, Exato. assim, as pessoas não estavam, né, existiam outros meios que não só olhar para o corpo enfermo, para o corpo doente, né, e precisa olhar para essa doença psíquica, que é da mente, né, para esse lugar de perturbação da mente. E aí esses estudos, né, que aí, né, se a gente pensar assim, se inicia com Freud, aí o Reich, que vem na análise bioenergética, que ele introduz o corpo, né, nesse pensamento, ele vai dizer, olha, essa energia psíquica, mental, ela também tem uma energia corporal, ela procura uma descarga, ela também está no corpo na forma como ela se expressa e como ela retém, e como ela gera uma defesa, como ela se defende do mundo, né? Então, isso gera tensões crônicas no nosso corpo, na nossa história, e como a gente se relaciona. E a partir daí, né, então, se a gente pensar nessa origem criança, mãe, bebê, né? Mãe, bebê, pais, ela vem se transformando ao longo da história, né? E hoje a gente teve, né? Vamos supor, recente, os meus pais têm uma outra concepção, foram educados a partir de uma outra concepção, inclusive de uma educação ainda extremamente repressora, onde as crianças não poderiam expressar suas emoções, né? A velha máxima, né? Homem não chora, né? Homem tem que ser durão. Como foi construída esse lugar de expressão dessa masculinidade do que é ser um menino, do que é ser um menino homem, e do que é ser uma menina, do que é ser uma mulher, né? No sentido de que, não, você tem que estar sempre sorrindo, você tem que estar aqui, você tem que estar sempre de perninha fechada, você não pode rir alto, você tem que brincar de boneca, você não pode brincar de carrinho, você não pode sair correndo, né? Você tem que uma forma de se comportar que também ela é repressora, que também moldou essa estrutura das nossas avós, das nossas mães que chegaram até a gente. Eu acho que hoje, né, a gente chega nos anos 2023, aí nesse meados do século XXI, ampliando essa perspectiva de visão, principalmente, né, de olhar de forma mais plural, de forma mais diversa para a sociedade, para como a gente educa as nossas crianças e para a gente, inclusive, como a gente pode regular a emoção dessas crianças, né, de como a gente pode, primeiro, se trabalhar, né, porque não tem como a gente querer regular a emoção da criança se a gente não regula nem a gente, né, então eu acho que voltando, o que foi importante na minha trajetória, né, hoje, enquanto formação como psicoterapeuta, como terapeuta, eu acho que ela me deu ferramentas para que eu pudesse olhar para mim, né? Olhar, tratar em mim, olhar as minhas expressões, a expressão das minhas emoções, como eu fazia isso, como eu deixava de fazer, como eu reexpressava de uma nova maneira. O que você travava. O que eu travava, o que eu não travava, o que eu perdi o controle. Isso. Entende? Para eu me entender, me reconfigurar, né, para que hoje eu possa, por exemplo, dar um exemplo, né, da minha realidade bem comum, assim,
a samadhi no processo de desenvolvimento da criança, né, ela começou a se sentir contrariada, né, em algumas maneiras, que é isso, assim, não, agora chegou na hora de escovar o dente, você vai escovar o dente, vai ter que escovar o dente, ou agora chegou a hora de parar de brincar, a gente vai dormir, chegou a hora de dormir. Ela começava a ficar com raiva. E ela, como ela começou a expressar a raiva dela? Ela começou batendo na própria cabeça. Eu falei, cara, isso é raiva, minha filha tá com raiva porque ela tá sendo contrariada. Como é que eu vou colocar essa energia dela pra que ela continue expressando, pra que eu não diga, não, é feio sentir raiva, você não pode sentir raiva. Sim. Não, ela pode sentir raiva, ela queria estar fazendo outra coisa. Mas naquele momento chegou a hora da gente mudar de atividade, parar, entendeu? E colocar o limite. Sim. Esse é o grande dilema das mães. Aí eu peguei uma almofadinha e dei pra ele. Falei assim, aqui você pode bater. Aqui você pode expressar sua raiva. Então aqui a gente vai fazer pá, eu queria dormir, eu queria ficar brincando. Né? Fiquei brincando com ela. E hoje, assim, né, com... Toda vez que eu vejo que ela tá contrariada, que ela tá querendo, né, não quer trocar fralda, não quer fazer isso, não quer... Aí ela fica pá, e aí começa a puxar os próprios cabelos. E aí eu falei, não, aqui é almofadinha, vamos na almofadinha, vamos no sofá, pá. E aí hoje ela direciona. Hoje ela às vezes ainda bate a mão dela na parede, bate em outro lugar, mas aí eu falo... Machucou, né? Ela vai, ai, tô dói. Eu falei, mas machucou, porque eu falei que é duro, vamos procurar a almofadinha, vamos procurar o sofá para que ela possa expressar esse sentimento, essa emoção que tá ali nela, entendeu? Do mesmo jeito que você fala, ai, agora carinho, mamãe, vamos dar um beijo na mamãe, ai, que gostoso, vamos dar um abraço, né? Na mesma hora que a criança tá ali desesperada num choro, e que, assim, às vezes eu não sei o que fazer também, como todas as mães que já viram criança chorando loucamente, às vezes à madrugada, e a gente não sabia o que fazer. Mas o fato da gente poder oferecer para essa criança um colo quentinho, e ela chorar no seu colo, né? E que ela tá chorando ali, que ela tá sendo acolhida de alguma forma, isso já é um outro registro do que se a gente estivesse gritando com a criança. Para de chorar, você não pode chorar, eu não sei o que fazer, ai meu Deus, e agora o que eu faço? Exatamente. Entendeu? Essa comunicação se dá de uma forma diferente com a criança, né? E, Samira, é complicado quando a gente, né, realmente não se regula e, na verdade, aquela sensação, aquela reação da criança provoca em nós um gatilho que vai fazer ali uma explosão desmedida, né? Se realmente você não consegue direcionar aquela sensação da criança, e aquilo vira realmente um caos, né? O caos Sim. que é seu e que passa para a criança e que vive ali aquele ciclo, né? Então, de fato, o caminho somos nós, né? Não adianta a gente querer, mas o meu filho está apresentando um comportamento X e a gente tem que controlar esse comportamento. Não, mas onde é que ele nasce, né? E geralmente está na gente. A gente, às vezes, tem dificuldade de entender isso, né? De aceitar isso. De aceitar que está conectado. Eu acho que também a criança, ela vai se desenvolvendo, né, Ale? E ela vai trazendo ali um traço de personalidade, uma forma dela ser no mundo, sim, né? O que é a expressão da alma, né? Através do corpo da criança. Mas claro que ela é mediada por um adulto, né? Por uma relação desses cuidadores. Então a gente tem que estar atento nessa relação, né? E o quanto isso é importante. Né? E isso tem sido desafiador, porque nos coloca num estado de atenção, de presença, né? E inclusive de olhar para esses gatilhos e aí, cara, que lugar é esse, né? Então eu tô em terapia, continuo em terapia, né? Eu acho que para levar justamente esses gatilhos, né, para a terapia, para serem trabalhados num espaço, num setting seguro. Lógico que tem momentos, como todas as mães, que a gente se desespera, né, Flor? A gente chora junto, né? E a gente tá ali, a gente abraça, acolhe, e às vezes a gente nem queria estar ali abraçando, mas a gente abraça, acolhe, e tem uma contenção, porque nós somos adultos, temos um aparelho psíquico desenvolvido, e sabemos que nós somos o adulto da relação, então, né? Então a gente precisa, como adultas, né, ter um espaço, mas a gente sabe que quantas outras mulheres e quantas outras histórias dos nossos antepassados não tiveram essa maturidade de lidar com essa situação, o quanto que bater, o quanto que castigar, o quanto que oprimir, o quanto que botar de castigo causou traumas profundos em tanta gente por aí. É verdade. Em tanta gente por aí. Eu acho que a gente tá passando e eu acho que os profissionais hoje da parentalidade, né? Isso, Ale, que você buscou esse caminho, essa outra formação, assim, eu acho que estão aí justamente para contribuir nesse processo de auxílio das famílias, entendeu? De como passar por esse processo, né? Porque hoje, inclusive, né, tanto a psicologia, quanto a psicopedagogia, né, quanto a filosofia, como também, né, a neurociência foi desenvolvendo e entendendo como a gente funciona, como o nosso organismo funciona, como a
gente lida com essas emoções, né? A gente hoje tem recursos, informações, né, para lidar com isso de uma forma diferente, coisa que os nossas mães, avós, bisavós não tinham. Hoje, com um clique é isso, você consegue entender o porquê que você precisa lidar melhor com a autorregulação e que expressar a raiva, que dizer para sua criança, não, tudo bem, eu acolho o seu choro, pode chorar, é legítimo você chorar, sabe? Eu sei que você tá com raiva agora, eu sei que você ficou triste porque o coleguinha foi embora, ou porque agora, né, chegou a hora de parar de brincar e poder acolher isso da criança. Então, eu acho que acredito que a gente tá construindo uma geração de filhos melhores. Assim. Eu também acredito. Isso. A gente hoje tem muito mais conhecimento para conseguir fazer diferente, né? Exato. Não é fácil, não é simples, não é todo momento que a gente está equilibrado para isso, mas a gente já tem essa consciência e a gente erra, mas a gente consegue analisar e voltar e fazer disso um fluxo, né? Porque não tem um ideal, né? Assim, e cada história é cada contexto, né? E aí a gente também aqui está falando de um contexto super privilegiado, né, branco, classe média, né, imagina se a gente for para outros contextos periféricos, de faltas de condições, né, básicas de saneamento, de higiene, de alimentação, que tudo isso ganha uma outra proporção. Né? É verdade, então, assim, a gente impacta de uma outra maneira, né? Então, assim, tudo isso depende desses recortes e qual é a leitura que a gente vai dar, né, em cada situação, né? E como a gente vai também pressionar e lutar aí por políticas públicas, né, para as mulheres e para as nossas crianças, né? Para essa rede de apoio tão necessária. Cuidar, né? E não só se cuidar, muitas vezes para essas mães que a gente está falando periféricas, inclusive, poderem trabalhar, poderem manter as suas famílias, né? Porque acaba que elas não têm com quem deixar, elas não têm, né, muitos filhos, então tem uma rede ali de complexidade, né, de ausência, né, de estado né, da nutrição, de ausência, né, de aparatos mínimos, do básico, para ela poder ter maturidade de lidar com qualquer situação. Exato. Né? Então, assim, cada contexto é uma diversidade que a gente está falando aqui. É verdade. Samira, eu vou te pedir licença um pouquinho para a gente falar dos nossos apoiadores. Quem tornou possível Maternidade no Ar está aqui hoje acontecendo e a gente poder aqui estar com essa conversa. O primeiro deles é a MA Engenharia. Essa empresa faz serviços tanto em Sergipe quanto fora do estado, com serviços de instalação elétrica, construção civil em geral, projeto e instalação de SPDA, que mais conhecido como para-raios, metal mecânica, com corte, solda e montagem de elementos metálicos, entre vários outros serviços. E o melhor é que você fala direto com o dono e negocia aí um precinho bem camarada para os seus serviços, tá bom? Você liga 79 é o DDD 999558954 e fala direto com Murilo Andrade, da MA Engenharia. E agora, se você está pensando em empreender ou se reposicionar no mercado e não sabe por onde começar, a minha dica é a Empreendex Estúdio Criativo. Nele você encontra uma equipe pronta para abraçar a sua ideia e avançar junto com você. Conte com a Empreendex para a produção da sua marca, criação do seu site, identidade visual da sua empresa, gestão de redes sociais e a diagramação de impressos e digitais. Anota aí. Empreendex Estúdio Criativo. Para mais informações, empreendex.com. Bom, voltando aqui para o nosso papo que está maravilhoso. Samira, qual seria, então, que você poderia apontar essa função, né, dos cuidadores, sejam ele pai, mãe, qualquer outra pessoa que esteja ali mais diretamente ligada no cuidar, nessa regulação emocional das crianças? Dá pra gente apontar alguns caminhos? Flor, é difícil falar sobre isso, né? Porque eu acho que primeiro a gente precisa falar de qual que é a regulação emocional que essa pessoa que a gente tá querendo, né, que exerce essa função tenha sobre si mesma. É verdade. Né? Então, assim, eu acho que primeiro tem um caminho aí que cada um no processo de autoconhecimento, cada um no processo de ser e estar no mundo e se expressar, que vai se observando, né, à medida de que a gente vai vivendo, o como que a gente, né, se expressa, o quanto que a gente lida com as nossas emoções, o quanto que a gente não lida, o quanto que a gente rejeita, o quanto que a gente contém, o quanto que a gente, né, às vezes explode, porque, né, ou como a gente lida com isso.
Então, eu acho que primeiro todo mundo e todas as pessoas, né, assim, eu acho que o caminho do autoconhecimento é um caminho importante, né, e a psicoterapia em análise bioenergética, ela é um caminho, né, para que a gente possa unir e olhar, porque o caminho da bioenergética, ele se dá a partir da autopercepção, ele se dá a partir da autoexpressão, né, com a autorregulação, esse processo de autodomínio das suas expressões, né, da sua emoção, né, então ele vai te dar uma qualidade de vida. Então, se a gente está falando de como esses cuidadores, né, precisam ser ou se portar, eles precisam estar em conexão com a sua autoexpressão, com a sua autorregulação primeiro, né, para poder, né, fazer essa leitura sobre o que a criança precisa e como você acolhe, e como você pode dispor o teu corpo, né, o teu aparelho psíquico emocional para acolher, né, a situação que aquela criança está naquele momento. Né? E de como direcionar também a energia dessa criança. É verdade. Né? Sem reprimir de uma forma traumática que ela guarde aquilo enquanto memória corporal, né, como um trauma ou como uma repressão, né, de algo que ela não possa fazer, então ela vai passar, pô, eu não posso fazer, se eu faço isso, né, eu perco o amor da minha mãe, se eu faço isso, meu pai não gosta, se eu faço isso, minha avó não gosta, eu fico de castigo ou eu apanho, então eu não posso fazer isso. Então, ela vai reprimir isso, né, da forma como ela foi, né, dependendo do grau ali, da forma como ela foi, né, repreendida daquilo que ela estava fazendo, seja a espontaneidade de dançar na sala, ou a espontaneidade, entendeu? De mostrar a língua, assim, mostrar a língua, tô com raiva. querer dizer que tô com raiva, ou de tô com raiva e puxar o próprio cabelo e você, como a Samadhi, direcionar isso para outro lugar. E é muito legal, assim, porque eu tive o cuidado de, por exemplo, no caso da Samadhi, direcionar para um objeto inanimado. Sim. Sabe? Porque outras coisas, aí o outro dia eu tava falando isso com alguém, por que você não falou ursinho? Não, mas um ursinho é um ursinho. Sim. Ela entende que aquilo é uma representação de um ursinho, do cachorrinho, sabe? Do bichinho de pelúcia, ou do bonequinho, ou ela pega uma boneca, ela olha e fala neném, entende? Então, assim, ela entende que aquilo já começa, né, esse lugar daquela representação de algo que a gente tá associando a um ser vivo. Então, direcionar para um objeto inanimado, uma almofada, o sofá, né, um lugar aí fofinho, molinho, enfim, né? Então, a gente precisa olhar para isso e olhar para esse cuidado que a gente teria ou milhões de outras formas, né? Eu acho que é muito legal quando a análise bioenergética se propõe a trabalhar com as crianças, né? Nesse sentido de oferecer essa autorregulação para as crianças, né? A partir de trabalhos de grupo, a partir de grupos de movimento, né? A análise bioenergética também trabalha muito com os grupos de movimento, né? Que são justamente espaços da terapia em grupo onde a gente vai fazer exercícios, né? Vai para justamente provocar, né, despertar emoções, ver como essas emoções possam ser expressas, né, e como a gente vai lidar com elas, com o que elas evocam de memória, e a partir do momento que a gente consegue expressar essas emoções naquele espaço, que é um espaço lúdico, que é uma brincadeira, que é um jogo, né, como a gente experimenta aquilo ali, como a gente expressa, como aquilo nos mobilizou, como a gente reconfigura essa memória, né, na nossa memória aí mental e corporal, né, e como a gente pode, né, ressignificar isso para que em outro momento e situação da vida que aquela situação, seja de raiva, de tristeza, aconteça, eu possa ter uma outra maneira de lidar e não necessariamente uma maneira reativa ou de muita contenção. Né? Então, os grupos de movimento são muito interessantes nesse processo. Então, eu acho que para as crianças um pouco, né, mais velhas, aí quando a gente começa, assim, a partir depois dos pais nessa função e dos cuidadores que vão estar ali diretamente lidando nessa autorregulação com as crianças, a gente vai para a escola, para a creche, para a escola. Sim. E o quanto que esses profissionais estão preparados e, né, com habilidades para lidar com a expressão da emoção das nossas crianças. Isso, exatamente. Né? Dentro de um espaço seguro, de um espaço respeitoso, de um espaço saudável, né? E a bioenergética tem muito a compreender por isso, por exemplo, né? Outro lugar que a gente expressa a raiva, né? Que aí já para as crianças um pouco mais velhas que entendem, é tipo torcer uma toalha, pegar uma toalha e ficar torcendo, torcer uma toalha, você morder a toalha, né? Porque a gente tá falando também que quando a gente tem raiva, a gente tá,
né, lidando com esse aparato, principalmente oral aqui, né, com esse segmento, né, porque aí o Reich vai falar dos segmentos dos anéis, né, de tensão corporal, então são 7 anéis de tensão, então a gente tem o anel ocular, o anel oral, o anel cervical, o anel torácico, o diafragmático, o anel abdominal e o anel pélvico, junto com pernas e pés. Né? Então, por isso a criança, quando tá com raiva, morde o coleguinha, chuta. Eu acho que tem a ver com essas expressões, ela né? tem com a expressão, e principalmente porque muito parte da nossa raiva, ela se dá nos dentes, a forma que a gente tensiona, a parte que a gente, né, tem essa origem instintiva, né, da gente tá mostrando os dentes, de ser uma parada, as unhas, né, o coleguinha, o mesmo bater, intimidar, né, porque eu tô na ameaça, né, na luta-fuga ali, né, esse lugar, a raiva nos coloca numa situação de ação, de reação, né, principalmente. Isso. Só que ela for contida, ela vai ser contida, e o mesmo esforço que eu faria para expressar essa raiva, eu também faço para conter essa raiva, essa energia. Então eu gero uma tensão. E uma tensão, muitas vezes, crônica. Se a gente for olhar pra gente, né? Como a gente, adultos, lidamos com as raivas, né? Que é justamente que a gente precisa olhar para essa autorregulação emocional das crianças ao longo das fases do desenvolvimento. Então, como a gente vai preparar ou lidar, né, aí os profissionais da parentalidade, os psicólogos, né, para lidar primeiro, né, adultos, né, primeiros cuidadores ali, pai e mãe, com essa rede de apoio que essa família tem, né, para receber uma criança, para lidar com os desafios, né, e com a criança ao longo das fases do desenvolvimento, desde o seu, né, gestação e até o seu nascimento, né, e aí os primeiros puerpérios, os primeiros anos de vida, quando essa criança vai para a escola, né, como esses profissionais dessa creche, desse jardim, dessa escola, né, estão habilitados para lidar com essa expressão emocional e essa autorregulação das crianças, e como a gente vai construindo isso, né? E na época que eu era consultora, que eu também, né, mudei de carreira, também acrescentei outras diversidades aí no meu currículo, mas eu venho da área da educação, né? Justamente da gestão pública na área de cultura e educação. E na época que eu fazia esse trabalho, né, e que a gente pautava uma política pública de educação integral, né, nas escolas do Brasil, a gente falava um ditado africano que era o norte do programa, chamava Mais Educação, que a gente precisa de toda uma aldeia para educar uma criança, sabe? Porque a gente precisa de uma rede de apoio, a gente precisa, né, que a sociedade se importe com a educação e com o processo de educação das nossas crianças, né? Então, isso é importante que a gente coloque isso na pauta, né, e numa pauta de política pública, né, que a gente consiga dar subsídios para desde, né, da mãe lá da periferia, como da classe média, né, que precisam desse aparato institucional do Estado, né, nesse suporte e nessa rede de apoio para lidar com o desafio que é educar uma criança para a vida, para a sociedade, para estar em sociedade. Né? Verdade. É um educar realmente para a vida, para o mundo, né? E assim, não dá pra gente assumir tudo, porque realmente a gente não dá conta, né? Ninguém dá conta, nenhum, assim, né? A família mesmo não dá conta. Não dá. Porque a gente vai ver a patada da sociedade, a gente vai colocar essa criança na sociedade, então a gente precisa ter esse lugar, né, de construção e de reconhecer que é coletivo. Eu senti muita ausência desse amparo durante o processo de investigação do diagnóstico do Gael, né? Porque todos os olhares estão voltados para a criança e quem cuida dessa criança está totalmente desamparada. E sendo que nós precisávamos estar sendo parte ativa ali das terapias, dando continuidade em casa a todo o processo, porque avançar somente esperando que a criança tenha 1 hora de terapia por semana, achando que isso é suficiente, isso não é viável, né? Então, assim, quando a gente coloca todo um contexto de uma família, isso me levou a entrar na área da parentalidade, porque eu achei realmente que eu fiquei muito desamparada, e assim como eu, muitas famílias estão, né? E eu acho que a gente precisa realmente falar sobre isso, né? A sociedade precisa entender o quanto que precisa se movimentar nesse sentido de rede de apoio realmente. Sim, e o quanto que a gente precisa olhar para essa sobrecarga ainda da maternidade, né? Das mulheres, né? Com uma relação com a maternidade, né? O quanto que ainda isso é visto, né, sobre uma função da mulher. Mesmo que aí a gente fale, não, existe a função materna, que outras pessoas possam, né, exercer, a função dos cuidadores direto com as crianças, mas a gente sabe, né, que essa função ainda é exercida em sua maioria
pelas mulheres, né? Então a gente precisa olhar para isso e a gente precisa cuidar, né? Ter uma rede de apoio realmente para cuidar dessas mulheres. E eu fico muito orgulhosa de te ver, assim, né? O quanto que isso mexe, a maternidade realmente, né, Ale, assim, transformou a tua vida para que você transformasse também o teu olhar, né, como profissional e como ser, o que eu vou colocar a serviço do mundo, Isso. né? E isso, que lindo. E o que eu tava falando, que lindo, eu uni a jornalista, né, com a profissional da parentalidade, né, para trazer essas informações mesmo, que a gente possa estar inaugurando, assim, um espaço muito frutífero, né, de debate, de informação, né, e também, né, de colocar as pessoas, né, mais próximas, no sentido que esses desafios são vividos de N formas por todos nós, né? Assim, cada caso é um caso, cada um vai ter a sua história para contar, cada um vai ter seus desafios, outros mais, outros menos, né? Outro com menos rede de apoio, outro com mais, né? Mas o quanto que isso é bom, a gente trocar as nossas experiências, né? E as nossas vivências. E essa história que você contou, né, sobre o fato da minha transformação, que você acompanhou muito bem, eu acho que estar aqui hoje, no Maternidade no Ar, foi fruto de um processo que vem reverberando desde aquela última constelação familiar que fizemos. Eu me lembro que uma das coisas que ficaram muito fortes, né, que ressaltou muito aos olhos de quem estava ali, era essa necessidade que eu tinha de muita coisa para fazer, de coisas, de responsabilidades que eu queria abraçar, de projetos que eu queria fazer. Mas eu estava muito perdida no meio dessa maternidade, muito afogada nas tarefas todas. Então, assim, naquele momento eu ainda não entendia qual caminho eu deveria seguir, mas eu já sabia que dentro de mim tinha algo que gritava, né? Então, aos poucos, eu fui me permitindo conduzir, né, pela vida, abraçando as oportunidades que surgiram. Me matriculei nesse curso sem muito, assim, saber o que eu poderia realmente, de fato, assim, na prática, fazer com ele. Mas eu sabia que eu queria entrar nesse mundo. E ele tem me apresentado, assim, realmente, tem me colocado diante da possibilidade de ajudar muitas mulheres, muitas pessoas que estão aí também, naquele lugar que eu estive lá atrás, né? E que nem sempre tem a oportunidade que eu tive de chegar até uma terapeuta sensível, que vai conduzindo, que vai me ajudando a me entender no mundo, me conhecer, entender quais são os meus sonhos, meus anseios. E é exatamente isso que eu desejo para todas as mulheres que estão aí, né, nesse processo. Porque é uma busca real, né? E que a gente precisa, de fato, encontrar caminhos para isso. E um dos trabalhos que você faz que me chama muita atenção é esse laboratório do corpo pulsátil, né? Porque você reúne mulheres ali, é um trabalho voltado justamente para mulheres, para a expressão do corpo, para a expressão de emoções. E eu acredito que ali funciona muito isso de liberar, de se entender, de olhar para o que está sentindo. Que muitas vezes no dia a dia a gente não tem tempo para isso, a gente nem consegue, às vezes, parar para entender, para processar o que está sentindo, né, Samira? Sim, às vezes a gente não consegue nem lembrar que a gente respira, né? Para começar, assim, eu acho que o trabalho do Laboratório Corpo Pulsátil, ele começa trazendo esse processo de consciência, né, corporal, de consciência da nossa presença, de consciência, principalmente, de quem a gente está sendo no mundo aqui e agora. Né? E ele começa por olhar para a nossa respiração, né? Que muitas vezes aqui a gente está falando, a gente está respirando, tem uma parte nossa que está respirando ao mesmo tempo que eu estou falando, que eu não estou me dando conta que eu estou respirando, mas eu estou respirando porque eu estou viva, estou aqui, né? O coração está batendo, né? O peristaltismo está funcionando, então existem essas funções que elas estão sendo e elas estão recebendo oxigênio para elas funcionarem. Mas, né, esse movimento, a gente vai não lidando, não tendo consciência, né, de tantas outras situações das emoções que a gente, né, que a gente tá aqui sentindo. O que eu tô sentindo aqui agora? Ai, meu coração tá batendo forte, tô emocionada de estar aqui com você, né, assim, como eu tô me sentindo, meu corpo, eu tô com uma tensãozinha aqui na cabeça, né, assim, como eu sinto esse corpo e como eu coloco esse corpo no mundo, como eu uso esse corpo. E o laboratório, ele vem justamente nesse lugar de laboratório, de trazer essa consciência corporal, né, de trazer esse lugar para liberação das nossas tensões crônicas, né, da gente ter essa consciência da nossa respiração em como meio de produção de energia, né, do nosso corpo, reconhecer que os nossos pensamentos, que a nossa
que os nossos pensamentos, eles não são só pensamentos, ele tem uma energia, e uma energia que também tá, né, que ela tá no corpo. Quantas vezes você tem um pensamento, você lembra de uma coisa, se é uma coisa que não é legal, você tem uma angústia, tem um aperto no peito, aí você já tensionou aquilo, já fez um movimento, já fez uma cara assim, porque o nosso pensamento, ele é uma energia, ele tem uma energia, né, material que se expressa no corpo, né? Então, a gente está falando de tudo isso dentro do laboratório, e aí ele vai te dar ferramentas, recursos para que você possa, né, ali, a partir dessa consciência da respiração, dessa consciência corporal, né, tomar consciência dessas tensões crônicas que você carrega ao longo do teu dia, ao longo da tua existência, ao longo da tua história, né, que você reprime tanta expressão, né, dos teus sentimentos, das suas emoções, da tua forma de ser e estar no mundo, né, ou como você expressa, para que você possa se autorregular. Então, esse caminho é o caminho de autopercepção, é o caminho de autoexpressão, é o caminho de autorregulação emocional, que ele se dá a partir do movimento, né? Então, a ideia é um grupo mesmo, são 2 horas de práticas corporais, então lá não tem muita conversa, na verdade, só no final a gente faz uma partilha, então a gente chega se movimentando no espaço, caminhando no espaço, respirando grande, sonorizando, né, dando respiros profundos, liberando as nossas tensões onde a gente sente que aquele corpo tá tenso, que eu passei o dia todo sentada, trabalhando, que eu passei o dia todo em pé, ou que eu passei o dia todo carregando a criança de um lado para o outro, né, ou que eu tava resolvendo coisas, ou que eu tive um dia difícil, passei por emoções complicadas, né, e não tive como expressar naquele momento. Então é um espaço que a gente está em segurança, que a gente está entre mulheres, nesse espaço de cumplicidade, né, nesse espaço seguro, para que a gente possa, né, tá se fazendo essa leitura constante de autopercepção, de autoexpressão e de autorregulação, né, para utilizar na vida. E aí eu utilizo não só os exercícios da bioenergética enquanto prática, né, tem um livrinho, né, do Alexander Lowen, que é o pai da bioenergética, né, de exercícios da bioenergética para uma saúde vibrante, né, isso que a gente está querendo, promover mais saúde, né, trazer sair desse corpo tenso e ir para um corpo mais relaxado, mais fluido, que consegue fluir melhor com as suas emoções, mais consciente de si. Então tem práticas da bioenergética que eu gosto também de trazer, né, as meditações ativas, gosto de trazer também o movimento, né, e a música enquanto tônica do setting, que a gente faz uma dança, mas ele não é uma aula de dança, né? Compreendendo que a partir do movimento a gente gera uma dança. E aí é uma dança que é a tua dança, não é a minha dança, que é diferente da dança dela, que é diferente da dança, né, de cada um vai ter a sua própria de expressar o seu movimento, né? Porque o que a gente precisa? Compreender como a gente utiliza o nosso corpo para reprimir essas emoções, como a gente para de fazer isso e como a gente pode fazer de uma outra maneira. E para isso a gente precisa experimentar, para isso a gente precisa ter prática corporal, né? Que nem se você for para uma academia, um dia você vai lá, um dia na academia você vai puxar um ferrinho, você vai ficar no outro dia dolorida, mas se você não for sempre, você não vai colher os resultados da musculação, né? De tonificar o músculo ali, que é, né, ganhar massa magra, de ter uma maior força muscular, né, de ganhar uma resistência física. No laboratório é a mesma coisa, se você não estiver sempre trabalhando as suas emoções, a sua percepção, você também não vai criar uma intimidade com o teu próprio corpo, né, de conhecer como você se expressa. E aí é importante só fazer uma ressalva, né, que no laboratório e na prática da análise da bioenergética, o importante não é o desempenho. Não é quantas repetições você faz, se você faz melhor, se você faz mais bonito, se você faz mais rápido, mais lento. Não, a gente está falando de contato, né? O Lowen tem uma frase que é sentir é entrar em contato. Então, o que importa é como você executa essa prática. E a partir do seu como você executa essa prática, o que, né, essa prática reverbera de sensações, de emoções e como a partir dessa reverberação, como você consegue se expressar naquele momento. Se aquela expressão te leva a um choro profundo e você simplesmente poder chorar profundamente, aquele choro de doer a barriga, de liberar o diafragma e se tremer, e aquilo tem um alívio profundo naquela autorregulação emocional, e depois ali você tem um alívio, você fica bem, e você fala, nossa, eu posso chorar dessa forma, eu não preciso o tempo todo estar enxugando as minhas lágrimas, porque eu não posso derreter a maquiagem, ou porque eu não posso chorar, ou porque as pessoas não podem ver que eu tô chorando, eu não posso ser fraca, ou eu vou estar mostrando que eu sou fraca, que eu sou vulnerável, então que eu, né, tenho que me conter. Sim. Então,
é o lugar onde a expressão das nossas emoções, elas são bem-vindas. Inclusive, se a gente tá com raiva, a gente vai torcer uma toalha e vai gritar: eu tô com raiva de você! E a gente vai expressar isso, porque isso é legítimo. E a partir disso, o nosso corpo encontra novos caminhos, né? Que são neuronais, que são novas sinapses de expressar, né? Essa energia, essa situação, né, de como a gente compreende essas emoções no corpo. Sim. E que a partir da prática, do exercício, né, cotidiano, a gente vai se autorregulando e de repente, né, aquele não que eu nunca conseguia dar para aquele chefe que vivia me pedindo um monte de coisa e me sobrecarregando, eu dizer e colocar um limite para ele, falei assim, não, você vem até aqui, eu não quero mais fazer isso, eu não posso mais fazer, já é 5 horas, eu preciso ir embora. Um exemplo, né? Então você consegue se colocar de uma forma diferente, você conseguiu colocar o limite para o outro, você conseguiu colocar, né, o que outra antes você não conseguia. Então, enfim, é uma porta, né, de prática para a gente se experimentar nesse grande laboratório de reinventar-se, né, ao longo do nosso desenvolvimento, das nossas possibilidades, né, de ser e estar no mundo. Samira, no caso, nesses laboratórios, a pessoa que faz, a mulher que participa, ela sai dali com alguns exercícios que ela pode continuar em casa fazendo para se regular, para se equilibrar. Então, é uma prática constante, É né? uma prática constante, exatamente. Aí, hoje eu trabalho, né, por ciclos. Somos mulheres cíclicas, ciclamos junto, né, com a lua, com a natureza, nosso ciclo interno, né? Então, para ser um trabalho constante, porque eu acredito que tem que ser uma prática semanal, Sim. sabe? Ela tem que ser uma prática minimamente semanal para que você possa estar o tempo todo colocando o seu corpo a fazer uma prática, né, que descondiciona, né, daquele padrão, que seja de uma atividade física que você já faz, seja da forma como você age no trabalho, no mundo, aquele espaço é um espaço seguro, é um set seguro para que você possa, de olhos fechados, de olhos abertos, entrar em contato consigo mesma, com a sua respiração, com o seu tempo, com o seu sentir, né, com como você se expressa, né, no mundo e como você pode se expressar de uma outra maneira, né? Então, as práticas, elas são práticas mesmo, tanto de respiração quanto de exercícios, né, para que você possa realmente ter, né, formas de expressar suas emoções e que você vai usar aquilo na tua vida cotidiana. É para isso que serve, justamente. Entendi. Porque em outra situação, né, isso, que você tá com muita raiva ou que você tá ali precisando, né, e de repente, se antes você não conseguia se colocar, você fala, nossa, eu tô aqui com raiva, com minha consciência, eu tô com a minha mandíbula tensa, parei de respirar, então eu vou agora dar um respiro profundo, sonorizar, observar o que tá acontecendo comigo aqui agora. Então tá, eu tô com raiva e eu posso olhar pra você e dizer, não, Ale, eu tô com raiva de você. Isso que você me disse não foi legal, não gostei, entendeu? Então eu coloco um limite, eu me expresso de uma maneira diferente, eu não preciso ficar levando aquilo, remoendo, trazendo tensão crônica pra minha realidade, né? Então o laboratório tem esse lugar de trazer as práticas para a gente experienciar no setting, para que fora dele a gente continue utilizando esses recursos para se autorregular na vida e nas nossas relações. Trazendo uma maior qualidade de vida mesmo, né? Trazendo uma maior pulsão, né, da nossa expressão, né, no mundo, de uma forma mais saudável, de uma forma mais fluida, de uma forma mais conectada com aquilo que a gente realmente é, né? Então, acho que é isso. E para as mulheres que nos escutaram e ficaram curiosas, interessadas em participar, quando que vai ter o próximo? Como é que faz para participar? Deixa teus contatos aí para que elas possam entrar em contato com você diretamente e participar e colher esses frutos maravilhosos para o dia a dia. Sim, gente, olha, o trabalho do Laboratório Corpo Salto, ele é semanal, como eu disse, né? A gente funciona por ciclos, então tem as mulheres que chegam no início do ciclo e fazem o ciclo completo, e tem mulheres que chegam para experienciar, né, como uma prática avulsa, né? Para inclusive sentir, ter essa primeira experiência, esse primeiro contato, né? Então, são todas muito bem-vindas, né? Eu tô agora no 4º ciclo desse ano, então são 6 encontros, a gente tá indo pro 4º encontro, estamos na metade do caminho, né? E a temática desse ciclo é despertar o prazer e a força criativa da vida,
né? Então a gente está nessa investigação de si mesma, de despertar os nossos espaços de prazer, nossas expressões, né, de prazer e aonde está a nossa força criativa da nossa vida. E claro que para chegar nesse lugar a gente também precisa entrar em contato com o que nos impede, com o que nos bloqueia, com o que ainda nos trava de encontro a essa expressão do nosso prazer. Então a gente está nessa caminhada. Mas, Samira, mesmo estando nessa fase, é possível alguém entrar nesse momento? Sim. É isso, os encontros são avulsos, eles acontecem independente. Agora, é claro, como eu disse, né, uma pessoa que vai lá experienciar, ela vai ter um movimento de alívio, uma sensação naquele momento, naquele dia, né, que ela vai viver aquela experiência, com certeza ela vai chegar de um jeito e vai sair de outro jeito. Pós a prática, né? Agora, como a gente mantém isso, depende do investimento da nossa energia. Se a gente vai lá toda semana ter esse espaço, né, de conscientização, de espaço com a nossa essência, de expressão, como a gente de investigação de si mesmo, né? Ou se eu nunca mais apareço, mas também levo né, para a vida alguns ensinamentos que de uma prática só você vai, olha, eu posso respirar nesse momento, eu posso sonorizar e fazer uma liberação, eu posso sacudir os ombros e liberar uma tensão aqui, né, nos meus ombros, enfim, posso aprender lá o ground, o aterramento, conectar com essa energia da terra, posso sentir que eu posso descarregar essa energia vibrando ali, e se eu levar isso para minha vida, eu acho que já valeu a pena e você já vai ter, né, algo... Com certeza. Um pouco mais de elementos e ferramentas para lidar com a sua autorregulação emocional no teu dia a dia, né? Então, isso é muito legal. E também, né, fugindo um pouquinho, né, Ale, mas também trabalho com a constelação familiar, que é outra ferramenta importantíssima para a gente entender, porque muitas formas e expressões e sentimentos que a gente tem também vêm da nossa ancestralidade, né, a gente não tá aqui sozinho, solto no mundo, então eu tenho unido muito também o trabalho da bioenergética junto com a constelação familiar, sabe, isso tem sido muito legal, que é o que eu tô fazendo agora na jornada sistêmica, né, que é olhando também, né, para essas defesas que a gente vai criando, para essas feridas emocionais ao longo das fases do desenvolvimento da vida, e a gente percebe que elas não são só nossas também, que elas vieram da nossa ancestralidade, que elas vieram lá de trás, né, que elas vêm aí também se reproduzindo no nosso sistema familiar. Então, quando a gente toma consciência disso, a gente consegue também, né, ampliar a nossa perspectiva de visão, a nossa consciência sobre si mesma, sobre o nosso sistema, e quando a gente toma consciência, a gente é capaz, né, de tomar novos caminhos, novas ações diante da vida e da realidade, né? Então, estou aí oferecendo, né, esse serviço. Eu gosto muito do trabalho em grupo e eu acho que a potência do grupo é realmente transformadora. É verdade. No sentido, né, da gente estar ali sendo espelhos, né, uma das outras, né, nos grupos, nesse lugar de estar nos reconhecendo, né, e vendo que a nossa história, que a minha história é a sua história e que ela vai se diferenciando, mas ao mesmo tempo ela vai, né, se assemelhando em diversos pontos. Sim, com certeza. E a gente vai, na potência do grupo, se liberando, né, e construindo vínculos e conexões, e isso é muito importante também. E quem quiser entrar em contato comigo, né, tem meu Instagram, que é samira.bandeira.integrar-se, né, e o meu telefone, que é o 7991-9655. Ai, meu Deus, gente, meu telefone. Ai, olha no Instagram, gente. Acontece. Perdi meu telefone, eu tô com... Mas no Instagram tem lá o direct, que você clica lá no Linktree e entra em contato direto com o meu WhatsApp, né, e sejam todos e todas, principalmente as mulheres, muito bem-vindas para o trabalho do laboratório, né, que o laboratório é só para mulheres. Já as constelações e a jornada sistêmica, eles são abertos a homens e mulheres, então os pais e mães, né, estão bem-vindos para olhar para suas histórias, né, para olhar para suas questões. E eu te agradeço imensamente, Ale, pela oportunidade. Eu que agradeço. De estar aqui falando um pouquinho desse trabalho, né, assim, pela nossa caminhada juntos, por te ver, assim, nesse lugar tão lindo de transformação, né, e de empoderamento agora do seu lugar, assim, né, eu estou muito feliz, assim, eu te agradeço imensamente essa oportunidade de caminhar junto com você, né, de testemunhar a tua transformação, né, de testemunhar a tua jornada, né, e estou aqui torcendo e muito feliz por esse encontro. Você é parte de tudo isso, né? Parte de cada conquista que eu fui galgando ao longo desse tempo, então também a gratidão é mútua.
por você estar aqui, compartilhando tudo isso, falando desse trabalho tão importante que eu tenho certeza que vai ajudar muitas mulheres. Nós vamos deixar os contatos da Samira no link, né, do vídeo, para quem não conseguiu pegar e para quem quiser entrar em contato com ela e participar desse trabalho que é tão bonito, que é tão poderoso, tão potente. Eu também acredito muito na força do grupo, da união, e é por isso que a gente vai estar aqui toda semana chamando você para participar, para trocar experiências e vir com a gente nesse mundo de maternidade e transformações que ela nos traz. Agradeço a sua presença, espero que você tenha gostado, que curta e compartilhe com outras mulheres essa experiência tão rica que a gente pôde trocar aqui, eu e a Samira.